O oitavo rei de Apocalipse, capítulo 17, será o novo Papa? Esse é o tema do nosso vídeo hoje. O conclave está logo ali, a votação para o novo Papa. E as pessoas se questionando sobre o texto de Apocalipse 17. Segura que até o final do vídeo vamos trazer uma resposta à luz da Bíblia. Mas antes, eu gostaria de pedir para você já se inscrever aqui no nosso canal, deixar a sua curtida e um comentário e compartilhar esse conteúdo com mais cristãos que amam a palavra de Deus. Ok? Posso contar com a sua ajuda? Quero ver seu comentário aqui, hein? Pessoal, bora lá. Primeiro eu quero ler o texto base, já que tá toda essa falação no mundo gospel, na internet. Quem é o oitavo rei do Apocalipse? Realmente é o Papa? Muitos afirmando que é o Papa, outros afirmando que não é. O que dá para entender à luz da Bíblia? Como entender Apocalipse capítulo de número 17? Eu vou ler aqui os versos, então, que está sendo falado nesse momento no mundo cristão. Apocalipse capítulo 17, verso 9 e verso 11, ok? Vou ler numa tradução mais contemporânea, mais atualizada, para ter um entendimento mais fácil de se compreender, ok? Agora medite bem. As 7 cabeças dele representam uma certa cidade, construída sobre 7 montes. Onde está a mulher que tem a residência nela? Representam também 7 reis. 5 já caíram. O sexto está reinando agora. E o sétimo ainda virá, mas reinará por muito pouco tempo. O animal vermelho que morreu é o oitavo rei, tendo reinado antes como um dos 7. E depois do seu segundo reinado, ele também seguirá o seu destino. É um texto, óbvio, de difícil interpretação. E eruditos, estudiosos da Bíblia, olham para esse texto e trazem algumas interpretações. A interpretação mais falada nos dias de hoje é que, na verdade, esses reis aqui do capítulo 17 seriam os papas. Mas espera aí, já teve tanto papa, como entender então que esse agora vai ser o oitavo e ele é o cumprimento dessa profecia, agora é o fim, é o período da grande tribulação? Como que se chega a essa conta matemática e a essa interpretação? Quem faz a interpretação que esses reis seriam os papas de Roma, ou da Igreja Católica Apostólica Romana, faz ela ligada no quê? O texto de João aqui, que escreve o texto do Apocalipse, ele diz que essa cidade está sobre 7 colinas ou 7 montes. E em Roma tem 7 colinas e 7 montes. É quase um ponto passivo que o apóstolo João está falando de Roma nos seus dias. Que seria hoje a Itália, o mesmo lugar, o mesmo ambiente, Roma. Isso é até um ponto passivo, até para quem não acredita que esses 8 reis seriam os papas, eles entendem que a cidade aqui do contexto é Roma, é Itália hoje, ok? É ponto passivo. Mas como chegar então a essa interpretação que seria os papas? Por quê? Porque o Vaticano, a partir do dia, até eu notei aqui, 11 de fevereiro de 1929, ele passa a ser um país, passa a ter status de Estado. É isso mesmo, se você não sabe, fica sabendo agora. O Vaticano é como se fosse um país. E ele sendo um país, a figura de maior poder dentro do Vaticano é o Papa. Então, logicamente, ele é um rei do Vaticano. Ele é o rei desse país. E de 1929, quando o Vaticano passa a ser um estado, status de país, quantos papas foram eleitos? Segura aí. De lá até hoje, antes da eleição desse novo papa, foram eleitos 8 papas. 8. E eu tenho a lista aqui. Primeiro, Pio IX. Segundo, Pio XII. Terceiro, João 23. Quarto, Paulo IV. Quinto, João I. Segundo, João Paulo II. Sétimo, Bento XVI. E por último, o Papa Francisco. E a conta justamente daria certo dentro dessa interpretação que se fazem dentro dessa perspectiva, é que Bento teria renunciado e ficado pouco tempo, e aí surgiu Francisco. Que na verdade o Francisco seria o sétimo, porque na contagem dá 8. Mas como o Bento renunciou, com o Francisco seria 7. E o oitavo viria agora. Então essa interpretação que os reis do Apocalipse são os papas, se dá dentro desta esfera. Essa é uma possibilidade que alguns encontram para falar que o Papa é
o oitavo rei aqui do Apocalipse e a figura do anticristo, tá? Atrela, então, ele a figura do anticristo. Tem uma outra interpretação sobre esse texto e sobre esse contexto? Tem inúmeras, mas eu vou trazer aqui uma outra que é uma das mais aceitas à luz da história da cristandade, da igreja. E qual seria essa interpretação? A interpretação que, na verdade, esses reis aqui, que João está falando no texto, não seria figuras literais. Uma seria literal, né? As demais, na verdade, ele estaria falando a reinos, a governos mundiais do seu tempo e até antes do seu tempo. E o porquê que tem essa interpretação? Essa interpretação nasce também de uma analogia que se faz no livro do profeta Daniel e com o livro do profeta, do profeta também, né, do apóstolo do Apocalipse, João. Você vai perceber que muitas coisas que Daniel falou lá atrás, João replica no Apocalipse. Então, dentro dessa interpretação, é usada a mesma estátua do capítulo 2 de Daniel de Nabucodonosor. Você lembra da estátua? Aquela grande estátua lá que tinha cabeça de ouro e aquela estátua representa nações, representa reinos. Isso daí é ponto passivo também no mundo acadêmico. Então, só para rememorizar você. A estátua era gigante, tinha cabeça de ouro, que representava o Império Babilônico no contexto de Daniel, e fazia parte, era morador ali do Império Babilônico, que era a maior potência nos dias de Daniel. Então é representado com a cabeça de ouro. O peito e o braço de prata, Medo-Persa, que viria depois e destruiria o Império da Babilônia e governaria. E muito possivelmente Daniel estava presente nessa invasão, e quando os Medo-Persa governaram todo o mundo antigo com a maior potência. Logo depois, na estátua, o ventre, que é a altura do quadril, né, era de bronze, e isso representava o Império Grego, que viria depois do Império Medo-Persa, aí no contexto de Alexandre o Grande, ok? E logo depois na estátua, pernas de ferro, que aí representa o Império Romano. Pernas de ferro representa o Império Romano, que governou depois do Império Grego, que aí está nos dias de João. Está nos dias de João, ok? E aí o último que faltava aqui na visão de João era os pés de barro e misturado com ferro, que indica o governo futuro do anticristo. Eu sei que é difícil de entender, porque os escritos do Apocalipse têm muita simbologia. E aqui no texto de Apocalipse 17, João fala que é um governo que existiu e não existe mais e tornará a existir. Qual que é a interpretação, então, que muitos teólogos dão para essa expressão de João, para esse texto de João? Que, na verdade, o Império Romano que existia nos dias de João deixaria de existir, e deixou, como nós sabemos, e voltará a existir no período da Grande Tribulação. Em que sentido? Roma governando o mundo? Não! Na verdade, a ideia da severidade da perseguição imponente, implacável e ditatorial do Império Romano, como era nos dias dos apóstolos. Porque o último governo, nesse contexto aqui da visão de João, seria o governo do anticristo, a figura do anticristo, porque que também fala de homem aqui no texto do Apocalipse 17. Então, dentro dessa interpretação, esses reinos que João está falando, ou reis que João está falando, foram impérios que existiam. Na época de João, ele fala que um está existindo, que seria o romano, deixaria de existir e tornaria a existir. Aí ele fala que esse que vai tornar a existir é um homem. Então, aí estaria atrelado com a imagem da estátua de Daniel, que é os pés de barro e ferro, representando o quê? Homem, a ideia do barro, e ferro, que seria o Império de Roma. Seria o Império de Roma, que é as pernas de ferro. Então seria o quê? Um homem governando, um anticristo governando, como foi nos dias do Império Romano. Então essa é uma das interpretações mais aceitas. Se ficou um pouco complexo, eu falei um pouco rápido, volta ao vídeo e assiste quantas vezes for necessário para você entender. Então, dentro dessa perspectiva, o Papa não seria o anticristo. Dentro do mundo acadêmico, com todo respeito aos irmãos católicos, os amigos católicos, como você queira se relacionar com eles, tá? É tido que o Papa não poderia ser o anticristo. Na verdade, tem uma possibilidade do Papa, é uma possibilidade, tá? Com todo respeito aos católicos, dele ser o falso profeta. Ser aquele que apoia o ministério do anticristo. Porque o anticristo ele vai ser um líder também político, não que o Papa não tenha influência política. Mas ele vai ser apoiado pela besta que sobe da terra, que faz sinais, que tudo deve entender que é um grande religioso. E hoje, um dos maiores religiosos do mundo, que tem entrado quase em todos os países, é o Papa. Então, para muitos, o Papa não é o anticristo, mas sim a figura do falso profeta. O anticristo, aí é um mistério. Descendência judaica, descendência islâmica,
que seja da Europa, enfim, aí fica ao gosto de quem queira fazer a interpretação da forma que queira seguir. Mas e aí, você gostou dessas duas interpretações? Você sabia delas, conhecia elas? Comenta aqui embaixo, quero ver seu comentário. E por favor, compartilhe esse vídeo nos seus stories do status do WhatsApp. Dá essa força para nós aí, para o nosso canal continuar crescendo, para mim continuar aqui produzindo conteúdo bíblico para vocês. E até a próxima com a graça de Cristo Jesus.